Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gameblog, seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio vamos falar sobre empreendedorismo feminino e mobilidade urbana. E como existe, tipo, um recorte claro, assim, a cidade ela é mais cicloviável, se tiver mais mulher pedalando, porque a gente precisa ou procura mais segurança em muitos aspectos, porque, assim, o trânsito aqui, por exemplo, numa megalópole como São Paulo, já não é um piquenique, mas a gente não vive só o trânsito de São Paulo, a gente não vive só a violência do trânsito. Os nossos corpos, eles estão em disputas o tempo todo em espaços públicos, então a gente tem muitas outras questões além da violência do trânsito quando a gente pensa nos nossos corpos na rua, entendeu? A convidada deste episódio é a cicloativista e apresentadora Thalita Noguchi. Ela foi uma das idealizadoras do Pedalinas, um grupo de pedal exclusivo para mulheres. Hoje, cria conteúdos para os canais Las Magrelas e Chave 15, além de ser uma participante ativa dos encontros de ciclistas de São Paulo. Gameblog. Entretenimento e empoderamento. Olá, Thalita, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-la aqui conosco. Oi, Maurício, eu que agradeço pelo convite. Para começar nossa entrevista, gostaria que você nos falasse os seus pronomes e se autodescrevesse. Ela, dela, eu sou uma mulher nipodescendente com cabelo curto, assim, bem baixo. Sou uma pessoa com uma estatura no máximo de 1,60m, 1,57m. Tenho bastante tatuagem, tenho o olho gateado, como é costume dos nipodescendentes, e é basicamente isso. E como a gente poderia te definir? Biker, ativista, feminista ou empreendedora? Eu tô dentro de todas as palavras que você acabou de falar, né? Mas o que toma muito, muito tempo da minha vida, dos meus dias, assim, acaba sendo a minha loja, né? Meu comércio. Mas dentro dele, várias outras das palavras que você acabou de falar cabem. E como a bike e a causa da mobilidade urbana entraram na sua vida? A bike, ela entrou para resolver a questão de mobilidade, assim, para mim também uma questão de, eu diria, quase de saúde mental na época, né, porque, bom, a gente já viveu muito o trânsito aqui em São Paulo, né, a gente vive o trânsito até hoje, tipo, em momentos melhores ou piores, mas, assim, é bastante enlouquecedor, né, ficar no trânsito, preso no carro, no dia a dia, só para tarefas básicas, né. Eu lembro muito bem que você, aqui em São Paulo, tinha uma loja que tinha um letreiro que estava escrito bikes e lanches. Qual era o conceito e o que você buscava com aquele espaço? É legal você lembrar isso, porque a gente tinha essa placa, né, e é legal porque a gente tem o mote bikes, dikes e lanches, né, tipo, pelo menos tinha, que era muito para ser um espaço não só uma bicicletaria, mas também um espaço de convivência, e com certeza a gente aquele espaço cumpriu bem esse papel, em um lugar de muita convivência, assim, bacana entre pessoas que tinham algumas convergências, assim, de pensamentos e de formas de lidar com a cidade, sabe? Eu fiz essa pergunta justamente para falar sobre gentrificação, territórios e mudanças, né? Nos seus negócios, você que viveu e vive essa dinâmica da cidade, o que você acha desse contexto atual? A gente vive bastante isso, né? Eu acho que como uma megalópole, assim, tipo, né? Globalmente, todas as megalópolis estão passando por esse momento onde todo o território fica muito caro, né? E a gente se encaixa, tipo, não que nós sejamos a causa, porque também não tem esse poder, mas a gente também é um pouco desse agente gentrificador, né? Porque a gente chega num bairro, tipo, já querendo uma qualidade de vida, uma iluminação, algumas coisas, e conforme vai acontecendo e toda a situação, toda a estrutura, né, básica do lugar onde a gente está vai melhorando, ela vai sendo gentrificada, né? É um plano muito claro, assim, que segue uma linha em São Paulo, e a gente está dentro dessas linhas, né? Só que a gente vai sendo expulso de uma outra forma, não diria que é tão violenta como a população que nesse momento está mais precarizado, mas a gente acaba seguindo esse movimento também, né? Hoje em dia, assim, depois de passar por algumas mudanças de loja e de casa, entendendo como funciona, eu acabo até não me apegando tanto ao local, assim, porque eu entendo que ele está numa linha onde isso está acontecendo, né? Por que há menos mulheres do que homens praticando ciclismo, na sua opinião? E como fazer para mudar esse contexto? É muito interessante, porque existe um estudo muito antigo, que agora já deve ter uns 15 anos, que mostra que uma das métricas que você tem para uma cidade cicloviável é a quantidade de mulheres pedalando, né? É muita coincidência me falar isso hoje, porque ontem eu estava lendo um outro texto, já mais recente, muito moderno, sobre também os acessos da mulher na cidade, não só enquanto ciclista, mas também como pedestre e outras coisas, e como existe, tipo, um recorte
debate claro, assim, tipo, a cidade ela é mais cicloviável se tiver mais mulher pedalando, porque a gente precisa ou procura mais segurança em muitos aspectos, porque, assim, o trânsito aqui, por exemplo, numa megalópole como São Paulo, já não é um piquenique, mas a gente não vive só o trânsito de São Paulo, a gente não vive só a violência do trânsito. Os nossos corpos, eles estão em disputas o tempo todo em espaços públicos, então a gente tem muitas outras questões além da violência do trânsito quando a gente pensa nos nossos corpos na rua, entendeu? Então, eu acho que é uma questão muito séria, é uma métrica a ser levada muito em consideração, é um índice que tem que ser levado em consideração, e só, tipo, questões estruturais, desde educação básica, se mudando, assim, porque, assim, a gente vem vivendo um momento de depredação de educação, por exemplo, e várias outras coisas que a gente precisa defender, porque é daí que vem a base para a gente fazer outras mudanças. É óbvio que leis, é óbvio que, tipo, mudanças viárias fazem muito sentido e ajudam também a gente a ocupar a rua, mas não é só isso, a gente precisa de uma mudança, tipo estrutural, tipo, da sociedade mesmo, e de educação para entender a gente enquanto ser humano, sem estar sempre, tipo, nesse lado que a corda está estourando, sem estar sempre dentro desse massacre que a gente vive, né? Você falou sobre corpos, territórios e ocupação de espaços, né? Como praticante do ciclismo, como é que esse meio esportivo enxerga e trata corpos dissidentes? Olha, os corpos dissidentes, eles costumam ser violentados ou tokenizados, né? Não existe o meio do caminho. Tipo, é assim como eu vejo hoje em dia e vi já há muito tempo. Faz bastante tempo que eu tô usando bike na rua. Enquanto mulher lésbica, eu me lembro dos primeiros momentos que eu fiz isso e fui atrás de grupos para poder pedalar, entender como era pedalar na cidade. Eu me lembro muito de ser, junto com a minha companheira da época, talvez o único casal lésbico de um grupo bastante grande, né? Não dá para saber de todo mundo, porque não necessariamente todo mundo fala sobre isso em voz alta, né? Mas hoje em dia eu vejo que mudou bastante porque era muito solitário. Eu me vi em muitos momentos muito solitário dentro desse espaço e desses ambientes, sabe? Só que hoje em dia eu vejo muitos outros grupos que estão por aí, que já nasceram, já com outras propostas, que envolvem mulheres, que envolvem outras expressões identitárias, que eu acho muito legal. A gente tem alguns exemplos, como Montamônia, tem as Vespas. Assim, para quem vem de 13 anos atrás, e para quem viu uma caminhada de outras mulheres, ainda mais no passado, tipo, como era muito complicada a nossa situação dentro desses espaços, eu vejo com bons olhos tudo que aconteceu na última década, por exemplo. Eu me sinto muito feliz de ver esses grupos hoje em dia. Tipo, ainda assim, todos esses corpos, eles permanecem ou violentados ou tokenizados, porque eu vejo isso acontecer ainda. Então, assim, a gente andou bastante na última década, mas a gente precisa andar mais ainda, sabe? Porque ainda não tá bom. Você acha que São Paulo, em termos de mobilidade e qualidade de vida, tem solução? Puxa, é uma pergunta absolutamente subjetiva, né? Tem solução? Solução para quê, né? Se a gente for pensar, São Paulo ela é uma megalópole, assim, tipo, que deve estar no top 5, top 10 globais, assim. Muita desgraça acontece aqui, mas não só isso, né? Tipo, eu acho que o tamanho que ela tem, eu esperava um caos maior. Eu entendo que existem outras cidades no mundo que tem, tipo, caos maiores que os nossos, sendo uma megalópole parecida, assim, do tipo, em quantidade de pessoas e território. Se tem solução, cara, eu não sei se a cidade tem solução, eu acho que a gente bota para as pessoas, para a sociedade civil, né? A sociedade civil está disposta a ter solução, ela está disposta a pegar as questões e tentar resolver isso. Óbvio que é chato, né? Mas e aí, a gente vai fazer o quê enquanto sociedade civil, né? Tipo, porque a cidade em si, a gente depende muito dos nossos administradores públicos, né? Só depender que eles façam as coisas, assim, sem as nossas demandas, eu acho um tiro um pouco no pé, sabe? Desde 2015 a gente tem o plano de mobilidade urbana de São Paulo, né? Que era uma proposta super ambiciosa, com centenas de milhares de quilômetros de ciclovia, construção de terminais, pontes, passarelas, enfim. E eu queria saber de você o que você acha que mudou desde então, seja nas políticas públicas, seja no comportamento das pessoas. Eu acho que as políticas públicas são muito atrasadas, né? Elas vêm sempre a reboque de uma necessidade da sociedade civil, né? Tipo, o trânsito de São Paulo, ele é uma questão. Não tem uma cidade desse tamanho, a logística de
produtos de pessoas não ser uma questão. A gente colocar tudo na conta de automóveis, tipo, com certeza vai dar BO, assim. Existem vários outros meios que eles precisam ser utilizados, e quando a gente fala disso, a gente fala de bicicleta, a gente fala de transporte coletivo. Teve uma época que teve aqui aqueles patinetes que era para microdeslocamentos, eu não sei se você lembra, isso foi anterior à pandemia. Uma cidade como São Paulo, ela precisa de todas as possibilidades de transportes possíveis, desde que ela seja feita de uma forma organizada, né? Tipo, nada vai ser ruim uma metrópole desse tamanho, né? Eu me lembro bastante bem de 2015, porque foram ganhos muito preciosos pra gente, as ciclovias, mas elas também foram umas vitórias amargas, né? Porque, assim, é como se partes precarizadas da sociedade, assim, fossem usadas umas contra as outras, entende? E eu ontem mesmo estava vendo, a prefeitura falando sobre o recolhimento de barracas do pessoal da situação de rua, porque isso impedia o ir e vir das pessoas. Eu entendo, a cidade ela precisa ter esse fluxo, né, e ela precisa ser olhada objetivamente, mas não é só isso, e não são só essas coisas que atrapalham. A gente ganhou uma malha cicloviária muito bacana, assim, ficou aquém da necessidade, é claro que fica aquém. Todo lugar onde você bota uma ciclovia tem uma quantidade de pessoas absurdo usando ela, dá pra ver que muda, né, o espaço, e isso de certa forma sim ajuda mulheres a pedalar, né, porque quanto mais seguro é o espaço, mais possível desses corpos estarem também assim, no espaço público. Eu já vi as ciclovias voltarem, eu já vi ter recapeamento e voltar rapidamente, assim, eu já vi ciclovia em bairro nobre ser feita em 2 dias, sabe, ter outra agilidade para as coisas. O que está acontecendo, né, e porque a gente está priorizando de novo umas decisões que não necessariamente são as melhores para a estrutura de São Paulo. No episódio anterior tivemos a participação do médico infectologista do Emílio Ribas, Jamerson Pinheiro, que deixou essa pergunta para você. Oi, Thalita, tudo bem? É bem comum eu recomendar o uso da bicicleta para os meus pacientes como uma prática de atividade física, de exercícios físicos diários. E muitos deles me respondem que é muito caro, né, para eles manter esse hábito ou, enfim, iniciar essa atividade ou esse hobby que seja. O que você recomendaria, né, para as pessoas que têm interesse em iniciar essa prática e não têm, né, um dinheiro livre ou tão grande assim para investir nisso? Valeu, muito obrigado. Eu acho que isso é uma pergunta super importante, assim, fica um pouco na minha mente, porque sim, é um esporte caro, o acesso a ele não é tão simples assim, a gente não está falando nem de coisas acessíveis de 500 a R$1.000, muitas vezes acima desse valor. Eu acho que as pessoas elas têm que procurar algo que caiba no bolso dela, tanto em relação à bike que ela vai comprar, quanto à manutenção. O que eu acho que a pessoa tem que focar é se não tem muito dinheiro para destinar para isso, a primeira coisa é ser uma bike do tamanho dela, né, porque se for uma bike fora do tamanho dela, vai ser uma experiência muito ruim pedalar, e talvez isso desestimule ela, e ser o mais simples possível, porque se você investe pouco dinheiro, não dá para você querer uma bicicleta cheia de suspensão, porque eles economizaram dinheiro em algum lugar aí para te apresentar uma bicicleta tão cheia de tudo. Então eu tentaria ir para bikes mais simples e do tamanho correto, de como você decide entrar, né, procurar o melhor equipe, e também a gente fica de olho nessas outras ações que existem, para que elas tenham a ver com saúde pública, né, você botar uma pessoa para pedalar realmente é um investimento em saúde pública. Qualquer atividade física é um investimento em saúde pública. A gente também tem a participação de seguidoras, seguidores e ouvintes, e essa pergunta vem da Célia, que fala que lembra muito do seu primeiro empreendimento, que você teve um apoio coletivo, né, para financiar a sua loja, financiamento de ciclistas, né, através de uma rede muito ativa de vocês. Hoje a gente vê o marketing e a necessidade de estar presente nas redes sociais cada vez mais. Para você, o que vem primeiro, ser bike empreendedora ou influenciadora e apresentadora? No primeiro plano tem eu enquanto lojista, né, comerciante empreendedora e biker, né, porque as coisas elas meio que se misturam. O meu ofício é também o meu lifestyle, sabe, é o meu estilo de vida. Eu tenho o meu canal no YouTube onde eu falo sobre mecânica de bicicletas, eu tenho o Chave 15 e acessar muitas pessoas também me retorna em outras coisas. Todas essas partes da minha vida estão muito interligadas, né, esse canal do YouTube que eu tenho é sobre mecânica de bicicleta, é sobre manutenção,
o meu comércio é sobre bicicleta, é mecânica, é vender bicicleta. Meu meio de transporte muitas vezes é a bicicleta, então meu lazer é a bicicleta. Então, tipo, quase que uma pessoa monotemática, né? Mas eu sei falar sobre outras coisas, tá? Mas tá muito tudo nisso, mas assim, o Empreendedora já faz um tempo, ela tomou um lugar muito maior na minha vida, né? São muitos desafios ter um comércio varejista em São Paulo na última década. A gente também deixa uma tarefa para as nossas convidadas que passam por aqui, que é fazer pergunta para o próximo entrevistado do próximo episódio, que no seu caso é o ator Carmo Dallavec, que é o que você perguntaria para ele se estivesse aqui nessa bancada. Oi, Carmo, tudo bom? Vi aqui, tipo, o Maurício me apresentou um pouco melhor para você. Como é que é ser um ator global já, tipo, e sair do armário? Sair do armário é fora de moda, né? Muito outra geração, mas para mim ainda faz algum sentido isso. Thalita, e quais são os desafios de ser uma cicloativista empreendedora lésbica amarela? Putz, são inúmeros, Maurício. Enquanto mulher lésbica, mulher cis lésbica, é muito desafiador mesmo, assim. Esses últimos 11 anos com essa loja não foram exatamente um piquenique, mas me trouxeram muitas alegrias, mas eu sei quais são os obstáculos que se puseram, assim, na minha frente, que eu sei que outras pessoas, tipo, que têm outro recorte, não passam, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu também não gosto de ficar me apegando a isso. Eu gosto de falar do tipo, olha que da hora, o Las Magrelas tem 11 anos, eu tenho uma equipe muito, muito boa, assim, só de mulheres também racializadas, né? Então, assim, obstáculos tem muito e tem algumas conquistas, eu gosto mais de falar das conquistas, sabe, Maurício? Perfeito. Thalita, te agradeço muito. Tua presença, teu tempo. Esperamos poder contar com mais falas suas nos próximos episódios do podcast do Gameblog. Muito obrigada, Maurício. Se quiser, só me chama aí, viu? Vou estar juntão de vocês. Muito obrigada. Você acabou de ouvir o podcast da Gameblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. O Gameblog tem apoio da Scruff e nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada. Este episódio contou também com a edição de som de Daniel Bayer. E você pode seguir a gente no @gayblog.br ou escrever para contato@gay.blog.br. Eu sou Maurício Quino e nos vemos no próximo episódio. Até lá!